Bom, bom dia a todos, tá? Graça e paz a todos que estão aqui com a gente. Eu acho que é uma oportunidade única que a gente está tendo, né? É uma coisa bem interessante. A gente está aqui reunido com pessoas do Brasil inteiro. Quando eu vi ali a lista de... Ali dando um tchauzinho. Quando eu vi a lista aqui de participantes, eu fiquei bem feliz, porque na realidade essa pandemia ela ajudou a gente a alcançar muito mais locais que às vezes nós não tínhamos como ir fisicamente. Então, até o próprio ID de Cristo está se cumprindo muito mais com essa pandemia, né? Hoje a gente consegue aqui do Brasil alcançar pessoas do mundo todo, né? Então isso é bem interessante. Então que realmente seja um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento, né, para todos nós. Como é que funciona aqui, tá? Se alguém tiver com alguma ansiedade aí. Eu gosto de aula muito participativa. É um dos motivos que eu acabo não deixando a aula gravada. Eu gosto de participar com vocês, tá? Só que a gente sabe que, infelizmente, pelo tempo, né, nós temos 50 minutos de escola bíblica dominical, né? Nós temos que cumprir aí o cronograma, né? Então não dá para responder todas as dúvidas. Então, assim, quem conseguiu entrar na sala, no chat da sala, depois pode ir lá deixar suas dúvidas, né? Deixar perguntas, a gente vai respondendo à medida do possível. Mas também, quem quiser participar na aula, vamos participar, vamos perguntar. Se eu perceber que a gente não consegue responder durante a aula, pessoal, depois eu te respondo, também para não deixar se alongar muito e a gente não conseguir passar o conteúdo, tá bom? Mas eu quero deixar vocês muito tranquilos, muito tranquilas, que essa aula tem que ser bem participativa mesmo, tudo bem? Alguém tem algum ponto aí, alguma ansiedade que precise falar? Tipo assim, eu preciso falar alguma coisa, eu quero. Alguém deseja falar alguma coisa ou podemos tocar o barco aqui? Então vamos tocar o barco, tá bom, gente? Qualquer coisa vocês me interrompam. Bom, o que a gente... colocar a apresentação. O que a gente vai falar hoje, né? O que a gente vai... Peraí, pessoas. Tela inteira. Eu só vou precisar que vocês me ajudem e perguntar se apareceu para vocês aí uma tela clínica da alma, se alguém conseguiu ver isso. Alguém abre o microfone aí para mim e avisa que você conseguiu ver. Não? Então, peraí. O que está acontecendo aqui, gente? Peraí. Compartilhar. Vamos de novo aqui, tá? Uma janela. Aqui, eu acho que agora vai dar certo. Gente, agora vocês conseguiram ver uma apresentação, né? Só dizem assim, joinha com o dedo. Isso, beleza. Obrigado, gente. Então vamos lá. A Clínica da Alma, ela tem uma intenção, né, de ser 8 encontros de escola bíblica, passando um pouquinho do conceito do que nós somos chamados como cristãos, vamos dizer assim, na questão de evoluir ou de nos capacitarmos melhor, né, para vencer muitas vezes questões internas nossas. A gente sabe que todos nós pecamos, nós todos somos pecadores, né? E tem lutas internas e tem questões internas que são realmente bem difíceis algumas vezes. E por mais que a gente seja cristão há muito tempo, muitas vezes nós nos pegamos pensando, né? Mas por que eu faço isso de novo? Mas que droga, né? De novo... Opa, peraí que tem alguém querendo entrar aqui. De novo eu estou fazendo esse mesmo erro, ou de novo eu estou fazendo essa mesma situação, que estou de volta envolvido numa situação que eu não quero, que eu não gosto, né? Então o que acontece, né? Por que às vezes, mesmo sendo cristãos há muito tempo, mesmo sendo temente a Deus, mesmo assim, tendo uma vida mesmo de entrega diante de Deus, por que tem situações que nós muitas vezes nos sentimos, de certa forma, presos, assim, sabe? Em comportamentos, em atitudes. E por que às vezes a gente se para e pensa assim, mas meu Deus, eu oro tanto, eu jejuo, por que eu caio nisso de novo? Né? Por que eu estou fazendo de volta essa mesma situação que eu não gosto? Algumas das vezes
ou muitas das vezes, né, isso tem muito mais a ver com uma situação emocional nossa, tá? Uma luta nossa, da nossa carne, das nossas emoções, né, dos nossos desejos, das nossas vontades, do que propriamente a atuação de Deus na nossa vida, a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Então, muitas vezes, o que acontece é que tem áreas da nossa vida que acabam ainda sendo dominadas ou controladas, né, por esses desejos que muitas vezes são totalmente inconscientes. Nós não temos noção disso, nós não sabemos disso. Então nós fazemos coisas sem termos totalmente ou a plena consciência daquilo. Tá? Então a clínica da alma basicamente é isso, gente. A gente vai estudar esses pontos, a gente chama de mecanismos de defesa do ego. Tá? Gente, parece um monte de palavra chata, um monte de palavra doida, não se preocupem, tá? Eu vou explicando bem certinho para vocês. Se ficarem com dúvidas, vamos perguntando. Tá? O importante aqui é que a gente seja chamado realmente para crescer, para entender o que a gente está fazendo, entender o que a gente está falando, e inclusive vocês poderem depois passar todo esse conteúdo para as pessoas próximas de vocês aí das igrejas também, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Primeiro ponto, né, que a gente precisa prestar muita atenção é que existe um grande chamado para cada um de nós cristãos. Né? Cada um de nós cristãos realmente temos um chamado e temos um propósito. Né? Em Efésios, ele já nos dá uma boa dica disso, né? que o nosso principal propósito é que a gente não seja mais como criança, né? Ou que a gente não seja mais como aquele barquinho solto, né, levado de um lado para o outro pelas ondas, né, nem jogado de lá para cá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Tá? Então, diante disso, qual é um dos chamados para nós? Né? Um dos chamados é que realmente a gente cresça em graça e conhecimento. Tudo bem, aí algumas pessoas podem perguntar assim, mas como assim crescer em graça? Né? Como crescer em graça? Se a graça é algo divino, né? A graça é algo que nos salvou, a graça de Cristo que nos salva. Né? E essa pergunta, mas como assim, né? Graça não é favor merecido? É o que a gente aprende muitas vezes, né? Que graça é favor merecido para a nossa salvação. Mas tem mais um ponto, que é a graça de Deus. Que a gente encontra a partir aí de 2 Pedro 3,16. O Pedro, né, ele estava explicando cartas que Paulo estava escrevendo, e por isso que ele diz assim, Paulo escreve de uma forma, né, coerente em todas as suas cartas, e fala muito bem sobre esses assuntos. E Pedro diz assim, olha, as cartas de Paulo, muitas vezes, têm coisas que são difíceis de entender. E que pessoas aí um pouco mais instáveis torcem, e pessoas que ignoram realmente as escrituras não sabem o que fazer. Então, isso tudo é usado para a própria destruição dessas pessoas, né? Dos que não conhecem as escrituras e dos que são instáveis, dos que torcem as escrituras. Então, amados, né, sabendo disso, a gente precisa nos guardar para que a gente também não seja levado aos erros, né, de quem não tem princípios morais. E que nem percamos aí a nossa firmeza e que caiamos. E aí Pedro nos dá uma grande orientação, né? Por isso que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Tá? 2 Pedro 13, de 16 a 18. Pois bem, aqui Pedro está dizendo assim, que a gente tem que crescer na graça. E aí fica uma questão, assim, como assim crescer na graça, se a graça é um favor de Deus? O que é isso? Né? A gente sabe que a graça é um favor de Deus, mas porém, a graça também é um poder de Deus que nos mantém longe do pecado. Ok? Como assim é um poder de Deus que nos mantém longe do pecado? E aqui é um ponto super interessante, é um ponto bem legal, que aqui a gente já começa a entender um pouquinho da atuação do Espírito Santo sobre a nossa vida. E como que somente através dessa atuação do Espírito Santo sobre a nossa vida é que realmente nós vamos ter
esse crescimento na graça, nesse poder que nos capacita a vencer o pecado. E aqui eu quero explicar para vocês uma questão que é uma confluência bem interessante que existe entre a psicanálise e a visão cristã. Então nós sabemos que existe a carne, que é o corpo, né? Corpo, alma e espírito. Tá? Nós entendemos carne, o corpo, como desejo, como vontades, né? A alma como nossas emoções, os nossos sentimentos, e o espírito é a consciência divina em cada um de nós. Então o homem, por mais que não seja, vamos dizer assim, um crente, ou não tenha conhecimento da palavra de Deus, todo homem, tá? Alguma microfonia, alguém está dizendo que está com microfonia, se o pessoal puder desligar o microfone, por favor, todo mundo com o microfone no mudo, eu acho que é Edilza, isso Edilza, obrigado, desculpa, tá? Então assim, todo homem pode ser de qualquer tribo, isso a antropologia já fala, que qualquer lugar que você for, o grupo, né, um homem, ele tem uma consciência divina, ele sabe que existe um ser superior, ele sabe que existe Deus. Então por isso que mesmo em tribos indígenas, ou mesmo em tribos bem arcaicas, eles sabem que existe um poder superior. Eles não sabem quem é Cristo, eles não sabem o poder de Cristo sobre nossas vidas, mas eles entendem sim que tem um poder superior. Eles entendem sim que existe, né, um ser divino. Então essa percepção espiritual, essa consciência divina que habita em nós, que é o Espírito presente aí nessa questão do corpo, alma e espírito. Tá? Bom, aí a psicanálise ela tem um outro conceito que é muito interessante, que chama de id, essa questão que os cristãos chamam de carne. Tá? Chama-se de ego, essa questão que nós cristãos chamamos de alma, né, que são todas as emoções e sentimentos. E chama-se de superego a questão o superego são as normas, os padrões de conduta estabelecidos sobre a nossa vida. Tá? O superego, nós não podemos também totalmente passar o superego por essa questão do espírito, porque o superego tem momentos que ele é um pouco ruinzinho também, porque ele se torna um pouco cruel com as pessoas. Tá? Mas, de certa forma, podemos emprestar o termo, tá? E falar que o superego é aquela parte da consciência, né, do certo e do errado. Então, o superego é o que nos diz assim, não faça isso. O superego são as leis, as normas. No link da aula, da tarefa, eu deixei um vídeo meu do YouTube que eu explico bem mais como se forma isso, tá? E como que a criança desenvolve isso. Então, como desde o nascimento, nós vamos formando isso, nós vamos formando a questão do id, do ego e do superego. Eu recomendo depois, quem puder assistir esse vídeo, vai facilitar a vida de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Aqui entra um poder ou uma situação muito interessante que somente quem é cristão tem. Espera aí que alguém está tentando entrar. Vamos lá. Que é a questão da atuação do Espírito Santo sobre nossa vida. Então nós, como cristãos, temos essa consciência. Oi, pode falar. Eu acho que talvez você não vá falar nisso, mas qual que é a diferença entre emoções e sentimentos? Emoções e sentimentos? Vou falar bem rapidinho, tá? Emoções são características básicas de todos os seres humanos. Nós temos 6 emoções básicas, tá? Tristeza, alegria, nojo, raiva, surpresa e medo. Eu acho que eu confundi aqui, mas tudo bem. São 6 emoções básicas, tá? Emoção é algo que surge no ser humano como uma resposta a uma situação externa. Então vem a emoção, tá? Vem a alegria, vem a raiva, isso é emoção. O sentimento
é quando você desenvolve por muito tempo essa emoção. Então, um sentimento de raiva é você ficar com essa emoção da raiva sendo desenvolvida durante muito tempo. Tá? Então, por isso é que nascem aquelas pessoas com ódio, com ira, ou com um sentimento de raiva tão forte que acabam cometendo grandes absurdos. Tá? Porque elas permitem, elas desenvolvem essa questão da emoção. A emoção é algo da carne, né? Algo do ser humano. Não tem como, ninguém pode dizer assim, eu nunca mais vou sentir raiva, ou nunca mais vou sentir medo. Até porque a raiva e o medo, eles são protetores. A raiva, gente, é uma emoção básica do ser humano, necessária para que a gente não caia em situações de injustiça. Então a raiva sempre vem quando nós estamos sofrendo alguma injustiça. Então a raiva, ela é interessante para que nos defendemos de situações onde seríamos injustiçadas. Então a raiva como emoção, ela é importante, porque a raiva como emoção é aquilo que diz, não, peraí, para. Você está passando do limite, você está abusando, você está passando a linha que existe de respeito ou de situação, né, coerente das situações, coerente das coisas. Então isso é a raiva, é o que nos diz não. Agora, o sentimento de raiva é aquela pessoa pegar essa emoção, não saber dizer o não saber impor, né, e ficar ali nutrindo esse sentimento de raiva, nutrindo tudo isso por muito tempo, e isso vai criando realmente, aí sim, uma raiz de amargura, aí sim vai piorando muito a situação. Tá? E a tristeza, por exemplo, a tristeza é uma emoção básica que ela vem para responder o que a raiva não conseguiu resolver. Tá? Então a tristeza, ela vem tentar arrumar a bagunça que a raiva não conseguiu. Tem alguns vídeos no meu canal sobre isso também, depois vocês procuram lá. Mas obrigado, Cláudia, porque foi boa a tua colocação aí, tá bom? Então assim, vocês entenderam essa questão do Espírito Santo. Tá? Então, voltar aqui para a apresentação. O Espírito Santo, ele é superior a tudo isso. Tá? Então, essa questão do Espírito, o Espírito Santo, ele atua em tudo isso. Ele atua no espírito do homem, que é aquilo que a gente já comentou, na alma do homem e na carne do homem. Então a atuação do Espírito Santo, ela é completa e ela é divina. Tá? A atuação de Deus sobre nossa vida, ela é derramada sobre o nosso todo. Tá? Claro que aqui algumas pessoas podem fazer assim, como assim a atuação de Deus é derramada para o todo, né? O desejo, as impurezas da carne, não, estão contra o Espírito. Sim, é uma batalha que existe entre os desejos da carne e os desejos do Espírito. Mas Deus, pela atuação do Espírito Santo, ele pode sim nos capacitar e atuar em todas as áreas, desde que a gente permita, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essa luta que existe da carne com o Espírito, tá? Eu vou dar essa introdução aqui para vocês entenderem o que é que tem a ver esse negócio do mecanismo de defesa do ego depois, tá? Que senão vocês vão acabar não entendendo depois. Então assim, em Gálatas 5,16, existe uma grande direção, um grande direcionamento sobre essa questão da luta da carne com o Espírito. Ele diz assim, que a gente tem que viver pelo Espírito e de modo algum satisfazer os desejos da carne. Aqui é viver pelo Espírito, não é pelo nosso Espírito, mas é pelo Espírito Santo. Né? A gente tem que viver pelo esse poder da graça do Senhor, que é o Espírito Santo derramado sobre a nossa vida. Porque a carne, ela sempre deseja o que é contrário do Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Então eles sempre estão em conflitos, um com o outro. Então aqui, voltando aqui para a questão da psicanálise, é isso mesmo que acontece. É o id, o ego e o superego. O ego, né, que somos, vamos dizer assim, somos nós, né, estamos aqui no meio, o tempo todo nós temos aqui a questão do superego, né, ou da moral, da consciência divina em nós, diz assim, isso é errado, não faça isso. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Chega lá por umas 11h30 da noite, meia-noite, nós estamos vendo Masterchef. Tá? Não sei se quem vê Masterchef aqui, mas a gente está vendo Masterchef. E aquele povo começa a cozinhar uns negócios maravilhosos. Uns negócios assim que vai te entrando na tua carne, assim, sabe? E a tua carne, que é o id, que é puro desejo, começa a desejar aquele negócio de uma forma que você diz, meu Deus do céu, eu quero comer. Sabe? O que é isso? É a carne, né? Os desejos da carne. O ego, ele tá aqui no meio, a carne começa a atacar o ego e diz assim, ô ego, vai lá na geladeira e pega um pedaço de pizza, vai lá e come. Só que o superego diz assim, não, mas você já comeu.
Se você comer de novo, você vai engordar. Não faça isso. Então essa guerra, essa briga, né, esse conflito que existe entre os desejos da carne e os desejos do espírito, da parte de consciência moral, e a atuação do Espírito Santo sobre a nossa vida, é que gera esses conflitos que a gente chama de mecanismos de defesa do ego. Mecanismos de defesa do ego é o nosso ego tá, tentando se defender de forma ineficaz dos desejos da carne. Tá bom? Então, por que existem os mecanismos de defesa do ego? Ou os mecanismos de defesa do ego, muitas vezes também, são situações que são tão duras, tão ruins, tão difíceis da gente suportar, que nós criamos e abafamos esses sentimentos, escondemos esses sentimentos. E nós não resolvemos esse sentimento. Então, o chamado para crescer em Cristo é trazer à luz todas as situações, entender que temos situações que estão escondidas, entender que temos situações que estão no oculto da nossa alma, né, ou seja, no inconsciente, chamar isso para a luz, expor isso diante de Cristo e receber a cura. Tá? É simples e é fácil? Não. É uma jornada, tanto que a própria Bíblia diz que nós temos um caminho de santificação. Né? A conversão, ela é na hora, mas o caminho de santificação é um caminho que nós temos que desenvolver. Tá bom? E nesse caminho, nesse processo de santificação, um dos pontos é identificarmos esses mecanismos de defesa do ego, trazemos à luz e recebemos cura. Algumas vezes conseguimos isso de uma forma sozinhos, né, no nosso interior, trabalhando nossas questões. Algumas vezes temos que buscar ajuda de um pastor e algumas vezes temos que buscar ajuda de um profissional. Tá? Então a gente não pode descartar a questão do autoconhecimento e do quanto nós temos capacidade em Deus e o quanto a atuação do Espírito Santo sobre nossas vidas nos capacita a realmente resolvermos essas questões internas. Tá? Então, a atuação de Deus na nossa vida, do Espírito Santo na nossa vida, nos santifica, nos orienta e nos capacita a vencer muitas coisas. É a graça. Ô, Jaime, oi. Desculpa interromper. Pode falar ali. No meio disso tudo, né, como é que fica a relação com o domínio próprio? Que é um dos frutos. Sim, a gente já chega lá, tá ali. Se eu esquecesse, minha vida de novo, tá bom? Mas a gente já chega lá, questão do domínio próprio. Então, assim, muitas vezes a gente consegue sozinho, muitas vezes tem que buscar ajuda de um orientador espiritual, que é o pastor, não sei se tem alguém católico aqui, um padre, né? Ou também de um profissional que nos ajude nesse sentido, tá? Vamos lá. Para responder a resposta da Lia ali, a gente tem que avançar um pouquinho mais. Então, nossos desejos, nossas vontades, elas são muito fortes. Então, a gente precisa deixar que o Espírito Santo de Deus tome conta de todas, né, essas áreas da nossa vida. Então, quando a gente abre a porta aí, né, para a atuação do Espírito Santo, a gente fecha a porta para a atuação da carne. Então, o domínio próprio é uma capacidade, faz parte daquela graça, né, daquele poder de Deus para que a gente vença o pecado. Então, por isso que a gente tem que desenvolver o domínio próprio. Porque a gente tem que buscar em Deus um dos frutos, né, do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Tá? Porque por nós mesmos, nós não conseguimos. Então o domínio próprio, ele é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Ele é a consequência na nossa vida desse caminhar com Deus, desse processo de santificação. Aí vem o domínio próprio. Tudo bem? Eu acho que deu, né, Li? Qualquer coisa você pergunta de novo, tá? E, gente, quem tiver dúvida aí, fala mesmo, tá? Não vai ficar morrendo de ansiedade aí. Vamos lá. Aqui existe um outro texto em Gálatas, tá? Que ele fala justamente sobre isso, sobre a diferença aí de quem vive aí na carne e quem vive segundo o Espírito, que foi o que ali falou agora há pouco, a questão, por exemplo, do domínio próprio. Então, assim, sabemos que as obras da carne, então quem é puro id, né, puro desejo, pura vontade, tá? Ele na psicanálise a gente diz que é puro id, na visão cristã a gente diz que é pura carne, tá? Quem é puro id, ele tem uma propensão a fazer esse tipo de coisa. Imoralidade sexual,
impureza, libertinagem, feitiçaria, idolatria, ódio, discórdia, enfim, o que está aqui descrito em Gálatas. Tá? Então, quem permite que o id tome conta da sua vida, tem uma propensão a viver dessa forma. Já quem permite que o Espírito de Deus realmente flua em todas as áreas da sua vida, é capacitado com espírito de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Tá? Então aqui até Paulo nos diz que contra essas coisas não há lei. Tá? Em Romanos 8, depois vocês leiam tudo ali em Romanos 8, ele também nos dá algumas dicas bem interessantes sobre essa questão toda do quanto a diferença entre a obra do Espírito e a obra de Deus na nossa vida. Tá? Então ele nos diz que não há mais condenação para quem está em Cristo. Tá? Então o que acontece? Antes de Cristo, nós éramos exatamente aquilo: corpo, alma e espírito, o espírito do homem, né? E maioria das vezes, ou grande maioria das vezes, a obra da carne, por o id, ele vencia, tá? Porque, vamos combinar, que pecado, como diz o próprio pastor Lobo, não é ruim, né? Porque se fosse ruim, ninguém fazia. Então você comer uma pizza, comer um doce, ou fazer algumas coisas, não é ruim, certo? Então é por isso que nós temos tanto desejo de fazer essas coisas. É o desejo da carne. Enquanto nós não éramos selados pelo Espírito Santo, que foi aquela figura, né, que eu mostrei que o Espírito Santo tem atuação sobre tudo, nós éramos muito suscetíveis a isso. A partir do momento que somos selados pelo Espírito Santo, é o que Paulo nos diz em Romanos. Não há mais condenação, e agora nós vivemos segundo um Espírito que nos dá a liberdade. Então, a lei, as regras, elas foram incapazes de fazer isso na carne, tá? Pela carne. Então, somente pela nossa força do próprio braço, nós somos incapazes de fazer isso. Nós precisamos da atuação do Espírito Santo. Então, Deus enviou o próprio Filho, né, a semelhança do homem pecador, como uma oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Então, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne quer. Mas quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito quer. Então a mentalidade da carne, ela gera a morte, mas a mentalidade do Espírito gera vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazer isso. Então quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, né, vocês, a gente não está mais sob esse domínio da carne, mas domínio do Espírito de Deus, que habita em nós. Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Tá? Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se viverem pelo Espírito, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. Tá? Porque o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se fomos, né, filhos de Deus, somos herdeiros, né? E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Pelo fato de participamos dos seus sofrimentos, também vamos participar da sua glória. Tá? Então o que está dizendo aqui? Né? Eu acho que é um texto que todo mundo conhece. Mas está dizendo aqui que nós precisamos entender que precisamos submeter a nossa vida cada vez mais à atuação do Espírito Santo na nossa vida. Ponto. E aquilo que eu falei no começo, né? Mas por que então que muitas vezes eu não consigo fazer? Por que então
que eu caio nos mesmos erros, ou eu faço as mesmas coisas. Oi? Era isso que eu ia perguntar. Ah, isso aí, Edilza. Pode perguntar, fala aí. O senhor está respondendo aí agora. Então tá bom. Obrigada. Então assim, gente, isso é uma dúvida que inclusive escraviza muitas pessoas e traz um peso de culpa gigantesco sobre a vida de algumas pessoas. Na clínica, né, no consultório, eu acabo pegando algumas pessoas, muitas vezes, que esse peso de culpa que tem sobre a vida delas é muito pior, às vezes, do que o ato que ele cometeu. Muito pior. Porque a condenação, a culpa, a vergonha, né, que fica sobre a vida dessa pessoa é algo terrível, muitas vezes que ela não consegue suportar. Porque ela é um filho de Deus. Eu vou na igreja, eu oro, eu faço de tudo, e mesmo assim eu caio, mesmo assim eu erro. Algumas vezes, porque existem situações da nossa carne, ou seja, situações do nosso id, lembra do id, né, atuando no nosso inconsciente de forma que a gente não perceba. Tá? Existe uma situação chamada inconsciente. Tá? Eu vou explicar para vocês bem rapidinho o que é isso. Tá? Na nossa estrutura psicológica, gente, todos nós temos uma ponta aqui em cima, né, o Freud ele compara com um iceberg. Isso é uma ponte aqui em cima, uma pontinha, que é o nosso consciente, que é o nosso dia a dia. É aquilo que a gente está fazendo todo dia, aquilo que a gente é, aquilo que nós somos, né, quem nós conhecemos, e rápido acesso à memória. Existe um outro nível aqui, está um pouquinho abaixo, que é o pré-consciente, que são aquelas situações que não vêm todo dia à memória, né, que senão a gente ia ficar doido, né, todo dia ficar lembrando um monte de coisa. Mas se você fizer assim, um esforcinho, vem. Então se vocês fizerem um esforcinho, vocês vão lembrar da época de criança de vocês, de alguns flashes, né? Vocês vão lembrar de alguns aniversários, porque está na pré-consciência, vem de forma rápida. Mas existem dores, traumas ou situações que criamos na nossa vida ou foram imputadas sobre nossa vida, que são tão doloridas, são tão ruins, são tão difíceis, que estão jogadas lá embaixo no esquecimento. Esse sim é o inconsciente. Tá? E quando eu falo trauma, gente, quando eu falo dores, algumas pessoas dizem assim, Jaime, mas eu nunca fui, por exemplo, abusada. Eu nunca fui abusado. Eu nasci num lar cristão, meu pai e minha mãe eram extremamente boas pessoas, eram extremamente capacitados em Deus. Meus pais, por exemplo, eram pastores, né? Eu nunca tive trauma nenhum. Eu nunca apanhei do meu pai, eu nunca apanhei da minha mãe, eu nunca sofri nada, né? Como assim trauma? Eu não tenho trauma. Tá? Só que assim, a visão da criança, muitas vezes, é o que causa traumas. A visão da criança. Eu vou contar uma coisa bem rapidinha para vocês que aconteceu com meu filho e eu só fui descobrir agora. Meu filho tem 16 anos de idade e agora que eu fui descobrir. Sabe aqueles negocinhos dos parquinhos de shopping? No shopping, tem um lugarzinho lá que você deixa a criancinha enquanto os pais vão fazer algumas coisas no shopping. Tá? Então você chega, deixa a criança lá naquele parquinho e vai fazer suas coisas no shopping, certo? Eu e minha esposa, a gente nunca tinha deixado nosso filho nesses lugares. Por opção pessoal, a gente nunca deixou. Né? Então toda vez que a gente ia no shopping, a gente ia passear com o nosso filho. Né? E ele via isso. Ele tinha 2, 3 anos de idade e via isso como um passeio de família. Um belo dia, minha esposa foi passear com uma outra amiga que tinha o costume de deixar o filho na salinha lá no brinquedo, lá, não sei como é que chama aquele negócio, trancadinho lá, né, no cercadinho. E ela deixou meu filho lá. Meu filho ficou chateado. Meu filho ficou extremamente triste de ter ficado naquele lugar. Porque na visão do meu filho, quando ele ia no shopping, era um passeio legal em família. Quando ele ia no shopping, ele via aquelas crianças, segundo a versão dele, pai, quando eu via aquelas crianças trancadas naquele cercadinho, né, eu pensava, nossa, tadinha dessas crianças, os pais dele não gostam deles. Os pais vêm no shopping passear e deixam as crianças trancadas nesse lugar. Olha a visão de uma criança, gente. Né? Olha como é interessante isso. Quando ele ficou lá trancadinho, ele ficou muito triste. Ele ficou muito triste. Por que será que a minha mamãe hoje não quis passear comigo?
Entendeu? Então, trauma, quando a gente diz trauma, a gente diz, não, mas trauma é grandes coisas, grandes absurdos que aconteceram na vida da pessoa. Não. Às vezes são situações tão assim pequenas que ficam e gravam. Agora, com 16 anos, que meu filho foi retomar isso. Agora que ele foi lembrar disso. E agora que ele foi retomar essa questão na vida dele. Ou seja, um trauma de abandono que nasceu no coração dele lá atrás. Ele conseguiu resolver isso. E quantas pessoas não resolvem? Quantos de nós temos traumas ou situações de abandono, ou traumas reais mesmo que aconteceram, de abusos físicos sobre nossa vida? Algumas vezes a gente lembra algumas coisas e muitas vezes a gente não lembra nada. A gente não lembra, está esquecido. Então, alguns comportamentos que temos hoje são reflexo desses traumas ou desses pensamentos. Na psicanálise a gente chama de recalcados. Tá? O que é recalcado? Algo que está para baixo, assim, ó, que está lá embaixo, seguro lá embaixo, a gente não deixa voltar. Então, quantos nós sofremos sobre isso? Então é por isso que a Edilza perguntou assim, tá, Jamil, então por que eu erro tanto? Ou por que eu faço alguma... Desculpa, Edilza, não é que você erra, tá? Só foi tua pergunta. Mas por que às vezes eu erro, né? E por que eu retomo... Oi? Mas eu erro mesmo, muito. Não é, todo mundo erra. Então por que erramos tanto, né? Porque existem situações não resolvidas na nossa vida que o inconsciente dirige a nossa vida sem a gente saber. Tem uma frase de Jung, que eu acho muito legal, que diz assim, ó, que enquanto não tomarmos consciência, o inconsciente irá dirigir nossa vida e vamos chamar de destino. Ou seja, às vezes a gente acha que é destino isso acontecer, né? Por exemplo, uma mulher que frequentemente se envolve em relacionamentos abusivos, né? Frequentemente se envolve com maridos ou com homens que não são boas pessoas, que são ruins, perdão a expressão, que não prestam mesmo, são sem vergonha, né? Por que tem mulheres que se envolvem tanto com maridos sem vergonhas? Por quê? Se são cristãs, se oram, se jejuam, porque existe algo ligado à forma como ela foi tratada na infância, que criou uma situação que a gente chama de apego, tá? Que faz com que a pessoa tenha esse comportamento no futuro. Então, enquanto não voltarmos e resolvermos essas situações lá do passado, nós vamos continuar tendo os mesmos problemas no futuro. E aí a gente fala assim, tá, mas então se o Espírito Santo de Deus atua de uma forma plena sobre nossa vida, por que isso não é resolvido instantaneamente? Porque o processo de santificação, gente, não é instantâneo na nossa vida. O que é instantâneo na nossa vida é a questão... Tem alguém com o microfone aberto, só que eu não estou conseguindo ver quem é. O que é instantâneo na nossa vida é... Tudo bem, Fernanda, tranquilo. O que é instantâneo na nossa vida, gente, é a conversão. O que é instantâneo na nossa vida é esse selo do Espírito Santo que vem e nos sela com o Espírito Santo. Então, a partir desse momento, nós temos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Isso é instantâneo. Agora, o processo de pegar tudo aquilo, todo aquele lixo emocional, todo aquele entulho emocional que está lá, né, guardado no nosso coração, e trazer a luz de Cristo, esse é o processo, é o caminho de santificação. Tá bom? Então, nas próximas aulas, o que nós vamos fazer nas próximas aulas? Nas próximos encontros, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar 6 encontros, tá? Então nos próximos 6 domingos, nós vamos trabalhar alguns mecanismos de defesa do ego, que é aquilo que eu falei, são formas que nós tentamos, na força do nosso próprio braço, resolver situações emocionais que estão alojadas muito tempo dentro do nosso coração. E por que é importante esse conhecimento na visão cristã? Porque vocês vão perceber nos próximos domingos que sim, todos nós temos alguns mecanismos de defesa do ego. E quando vem isso, só deixa eu trocar a tela para ver quem está falando, só um pouquinho. Quando vem isso, a gente precisa... Opa, esse é um sinalizador. Quem falou? Fala de novo aí agora. Fui eu. Oi, vamos lá. Eu acho interessante esse termo, mecanismo de defesa do ego. E eu não tenho certeza se é, né, um mecanismo de defesa, mas o orgulho, por exemplo. O
orgulho, eu tenho uma impressão que seja uma das formas de mecanismo da qual a gente combate muito. Né? Inclusive, na Bíblia descreve que o orgulho foi um dos motivos pela qual Lúcifer foi expulso do céu. Sim. Né? E o orgulho na nossa vida é uma das barreiras que a gente tem, não sei se posso chamar de defesa, se você é a melhor pessoa para falar sobre isso, porque no orgulho eu percebo que há algumas ramificações, como, por exemplo, algumas manifestações, né? Como, por exemplo, o medo, a vaidade, né? Então, se é uma característica que compõe esse ego, né? Por que muitas das vezes a gente tem que combater tanto? Até onde esse mecanismo, né? Se é que eu posso chamar de defesa, ele é tão nocivo para a nossa santificação. Tá, porque assim, esses mecanismos, o orgulho sim, o orgulho ele tem uma raiz de abandono fortíssima, tá? Então o orgulho ele é um mecanismo de defesa do ego, sim, a gente vai descobrir depois qual deles ali, tá? Mas ele é, no fundo, todo orgulhoso tem um sentimento gigantesco de abandono e rejeição, tá? Por isso que ele é um orgulhoso, no fundo é isso. Então, por que não é bom o mecanismo de defesa do ego? Então, mas então se o mecanismo de defesa do ego de certa forma funciona, por que não é bom? Porque ele funciona de uma forma ineficaz. E é isso que a gente vai ver nos próximos domingos. Ele não resolve, ele é paliativo. O mecanismo de defesa do ego é como se fosse você tentar tratar um câncer passando metiolate, ou colocando um band-aid em cima. Você não cura, você não extirpa aquilo da tua vida, mas você fica remediando, você fica só com ações paliativas sobre a sua vida. E os mecanismos de defesa do ego é justamente o porquê nós caímos tantas vezes na mesma coisa, o porquê que várias vezes cometemos os mesmos erros, tá? Então, tem alguns aqui que vocês já vão saber de forma bem rapidinha, né? Por exemplo, negação, né? As pessoas negam as coisas, né? Elas, não, eu não, comigo não, de jeito nenhum, de forma alguma, né? Tem alguns outros aqui que a gente vai aprofundar bastante nas próximas semanas, mas o que eu queria falar para vocês se vocês quiserem, já vão ouvindo alguns vídeos meus, já para ficar mais fácil na hora das aulas, tá? E vão trazendo perguntas, né? Se não der tempo de responder aqui, a gente vai responder realmente depois pela sala de aula, tá? Eu passei um WhatsApp para todo mundo, não sei quem recebeu, quem não recebeu, tá? Mas todo mundo tem meu telefone. Então, durante a semana, se surgir alguma dúvida, pode perguntar. Eu vou abrir agora para várias dúvidas. Pode falar, Gisele. Às vezes a gente fica no ciclo vicioso durante anos. Eu não sei se tem alguma aqui que se encaixa. Que a gente estava falando até outro assunto no início da aula. Às vezes a gente se pega, a pessoa fica no ciclo vicioso de uma ação durante anos. E isso às vezes leva a pessoa a ter um estilo de vida, algo que depois de muito tempo que ela se pega fazendo isso, tem que realmente tomar a atitude de se libertar. E isso às vezes é difícil. Por exemplo, pessoas que repetem, que se separam várias vezes, se casam várias vezes, ou que não conseguem ultrapassar o nível financeiro, vivem sempre naquela coisa. As pessoas, por exemplo, que vivem em situação de pobreza e por mais que vão à igreja, eu moro em comunidade e aqui, por exemplo, o padrão de vida da maioria, de uma boa parte das pessoas é baixo, né? E são pessoas que estão ali todos os dias na igreja, todos os dias nos pés do Senhor, como fala, só que a vida delas não rompem. Eu não sei se isso é causado por um trauma, só sei que eu vejo, que eu percebo que é um ciclo vicioso. Sim. Se eu pudesse falar um pouco disso. Então, Gisele, o que acontece às vezes é que as pessoas realmente estão presas em situações inconscientes que elas não têm noção. Então elas não conseguem desatar todo o seu potencial, elas não conseguem ser quem elas foram chamadas para ser,
No começo da aula a gente falou, nós somos chamados para crescer, né? Só que o problema é que muitas pessoas, elas não conseguem isso. Elas não conseguem nem crescer. Elas não conseguem nem se desenvolver. Por quê? Porque elas estão presas em situações emocionais fortíssimas que impedem elas desse crescimento. Então, Gisele, o que acontece muitas vezes é que através desses mecanismos de defesa, elas criam, entre aspas, né, um mundo ilusório, criam mentiras e começam a justificar as coisas para elas mesmas. Então é muito mais fácil eu me apoiar nessa mentira que eu criei, me apoiar nesse mecanismo de defesa do ego. Então eu sou assim por isso, eu sou assim por aquilo, né? Então esses mecanismos, eles nos fazem ficar presos. Então o que nos prende são os mecanismos de defesa do ego. Por isso que eles não são saudáveis. Por isso que eles precisam ser identificados. Pode falar, Ali. Eu concordo em meio termo com a Gisele quando ela colocou em certos ciclos viciosos. É claro que de acordo com o que como a gente, como criança, a gente se desenvolve através de uma educação familiar, o nível de saúde emocional e mental que essa família tem para desenvolver a criação da criança, né? No caso, a gente pode se colocar, né, nessa criação, e as influências externas, até um determinado momento que a gente, né, tem aquele encontro, vamos dizer assim, a gente passa a conhecer o cristianismo. Quando ela fala de ciclo vicioso, eu entendo como alguns hábitos criados, de alguns distúrbios, vamos dizer assim, emocionais que a gente desenvolve ao longo do tempo. Mas quando ela trata da questão de romper, eu acho que isso é uma coisa até um pouco delicada, porque varia muito de pessoa ou totalmente de pessoa. Do que se entende por romper. Quando entra na esfera da humildade da pessoa, né, das condições materiais que uma pessoa vive, quando ela citou comunidade, eu já morei muito em comunidade, né? Eu particularmente tenho uma afeição muito grande nessa área, porque nem todo mundo que mora numa comunidade, ela pode não ter um padrão de consumo, mas não quer dizer que ela seja uma pessoa pobre, entre aspas, entendeu? Muitas pessoas que estão na igreja, que moram na comunidade, elas são prósperas, elas são satisfeitas com aquilo que tem, mesmo que ao nosso ver, não está dentro daquele padrão que a gente tomou para nós como consumo. Tem pessoas que se sentem super próximas com pouco, com muito pouco mesmo, muitas das vezes andando de bicicleta, porque não tem um carro, ou a bicicleta é o único veículo, muitas das vezes por ter muito pouco na sua panela, porque não necessita de muitos industrializados para satisfazer a sua saúde. Então, assim, se a gente for ver a questão de rompimento através desse padrão material, né, que muitas das vezes é estigmatizado, imposto até pelo próprio sistema, do que é ter ou não ter, Paulo mesmo, se a gente for usar isso como exemplo, Paulo não tinha rompido. O próprio Jesus Cristo, então a gente poderia dizer que ele não tinha rompido, porque ele diz numa das mensagens que ele não tinha nem onde reencostar, colocar a sua cabeça, né? A maioria dos discípulos vieram por um propósito, morreram por esse propósito e não tiveram grandes pertences. Mas eu acho que não era bem isso que ela estava comentando, Li. Mas eu acho que não era bem isso, não sei, mas não era bem isso. Mas assim, Li, a gente não pode esquecer que cada pessoa, ela tem uma forma de ver o mundo diferente. E aquilo que eu falei para vocês, né? Cada um tem uma forma de enxergar o que é um trauma. Por exemplo, todo mundo pode dizer assim, que bobagem a criança ficar traumatizada porque ficou num parquinho de um shopping. Que bobagem. Só que é a forma como a pessoa viu. E sabe o grande erro, Li, que a gente comete com nossos filhos e nós cometemos com as outras pessoas? Tem situações que para nós são tão simples, são tão assim simples, e que você fala assim, pelo amor de Deus, amiga, né? Para com isso. Que bobagem ficar sofrendo por um negócio desse. A pessoa realmente está sofrendo por aquilo. E para ela é muito difícil aquilo. Porque ela tem uma característica, ela tem uma personalidade
que para ela aquilo é muito ruim, é muito difícil. Então nós precisamos entender que a alma humana, ela tem várias variáveis. E o que para mim não afeta em nada, e não estou nem aí com isso, para outra pessoa pode ser tão ruim, tão difícil, porque depende também da vivência dela. Gente, assim, ó, infelizmente a EBD, ela precisa respeitar um tempo de 55 minutos. Tá? Precisa, porque vocês precisam ir para o culto de vocês, quem está fora do lockdown, né? Ou precisa assistir o culto online de vocês, então nós não queremos atrapalhar isso de vocês, tá bom? Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigado por esse tempo que a gente teve aqui. Muito obrigado por cada pessoa, Deus, que participou, que contribuiu, por cada pessoa que anotou, cada pessoa que está com o coração disposto, Senhor, a aprender mais o Senhor, a estar aberto, que o Teu Espírito Santo ilumine áreas da nossa vida que muitas vezes estão escondidas. Pai, nós sabemos, ó Deus, que existem áreas em nossas vidas, ó Deus, que muitas vezes nem nós mesmos sabemos que está atrapalhando a nossa vivência, a nossa caminhada. Então o que te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que nesses encontros o Senhor traga a luz sobre as nossas vidas, ó Deus, quais são as áreas que estão escondidas. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um grande abraço a todos, a todas. E qualquer coisa, vocês têm meu WhatsApp, tem meu e-mail. E tem também, quem não tem aí meu e-mail e WhatsApp, tem a turma lá. Daí depois você pede lá. Quem não tem WhatsApp e e-mail, pede lá na turma, tá? Que eu mando, tá bom? Fiquem com Deus. E domingo que vem nós estamos aí. Não desistam, tá? Vai ser bem interessante, tá bom? Tchau, gente. Até mais. Bom domingo. Tchau, tchau.